E a farinha que ela tinha na panela, aquela viúva lá de Sarepta. E eu até imaginei, o Senhor vai dar outra palavra, hoje é culto para a busca do Espírito Santo. E quando eu fui ali atrás, abri minha Bíblia, a campanha é 1 Reis 17, o capítulo. E o Senhor me mostrou algo aqui no capítulo 18, que eu quero compartilhar com você. Diz assim, 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe era o rei de Israel: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus chamou o profeta Elias para dizer isso para o rei de Israel, na época, rei Acabe. E Elias falou para ele assim: é o seguinte, rei, nesses anos, daqui em diante, depois dessa profecia, nem orvalho, nem chuva haverá na terra. Ou seja, o profeta Elias anunciou um tempo de crise, tempo de deserto, pastor. Mas nem todos gostam de ouvir uma profecia quando Deus avisa que será um tempo difícil. As pessoas querem ouvir a profecia de tudo de bom. Deus está te dando um carro, aí todo mundo diz amém. Deus está te dando a chave da sua casa, amém. Mas como será que Acabe recebeu essa notícia? Porque Elias era um homem de Deus, um profeta que falava aquilo que Deus mandava. Ele não mentia palavras, ele não ficava dando voltinhas para avisar o que Deus mandou. E ele chegou diante do rei, o rei de Israel, o rei Acabe, e disse para ele: vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou. Ou seja, ele disse: eu estou diante dele. E ele lhe mandou dizer, rei, que entre esses anos, diante de hoje, a partir de hoje, não haverá nem orvalho, nem chuva na terra. Que profecia! Uma profecia avisando que o mal viria. Não iria chover durante alguns anos. Imagine você, se em um mês, se não chove, nós já sentimos a falta da água, as represas abaixam os níveis de água, os rios abaixam. Imagine durante anos então Israel ficar sem chuva, a terra ficou sem chuva. Por quê? Porque Deus estava punindo. Deus estava punindo a terra. Não adianta falar outra coisa. Deus estava punindo. Deus cerrou os céus, pastor. E o povo olhava para o céu: cadê a chuva? Mas o céu está aberto, não tem nuvem escura, não tem sinal de chuva. E foi assim durante 3 anos e meio. E o povo clamava e não chovia, porque Elias falou: não haverá nem orvalho nem chuva sobre a terra nestes anos, segundo a minha palavra. Tempo de crise, porque se não tem chuva, não tem água para beber, não tem água para tomar banho, não tem água para cozinhar, as represas secam, os rios secam, os mares secam tudo. Mas Deus anunciou um tempo de crise, pastor, assim como esse tempo que nós estamos vivendo agora. Deus anunciou.
Deus falou pelos seus profetas, mas muitos não acreditaram. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, e nós não sabemos quantos anos serão. Já está mais de um ano. Já está mais de um ano. Porque essa enfermidade chama Covid-19. Por quê? Porque ela começou no ano de 2019, não em 2020, como nós estamos ouvindo falar na mídia. Não. Muito antes de ter o primeiro caso no Brasil, já existiam pessoas aqui infectadas com esse vírus. Foi um tempo que Deus permitiu, está permitindo. Pessoas estão morrendo, muitas pessoas morrendo. E sempre foi assim. Deus sempre anunciou tempos bons e tempos difíceis. Então a humanidade precisa entender que nós estamos vivendo um tempo difícil, e vamos ter que passar até quando Deus permitir que esse tempo termine, pastor, que acabe. Então Elias anunciou, mas Elias tinha compromisso com Deus, e Deus tinha compromisso com ele. Então Deus falou para ele: agora você vai lá para o ribeiro de Querite, porque não tem água, você vai beber da água do ribeiro, do riozinho. E eu vou ordenar que os corvos levem pão e carne para você, de manhã e de tarde. Ou seja, o mundo estava em crise, sem chuva, mas o profeta Elias estava comendo pão e carne todo dia, e bebia da água do ribeiro. Por quê, pastor? Porque ele estava, Mateus, na presença de Deus. Ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou. Ele quis dizer: eu estou andando com Deus. Em outras palavras, mas eu sei que por que Deus permitiu vir a seca. Porque o mundo está idólatra, o mundo está perdido, as pessoas estão se entregando à vaidade, as pessoas estão se entregando ao pecado, as pessoas estão se entregando à prostituição, as pessoas estão se entregando à carne. Mas aí, pastor, o mundo geme, porque Elias também sentiu na pele que havia sido decretado por Deus um tempo de seca, pastora. Mas ele continuou bebendo da água do ribeiro, comeu pão e carne que ele não precisava nem comprar. Os corvos traziam para ele 2 vezes por dia. Está escrito depois do CD 17, 1 Reis 17, de manhã e de tarde. Ou seja, Elias almoçava, jantava e bebia água. Mas a seca estava na terra, havia pessoas morrendo de fome, havia pessoas sem nada para comer, mas Elias estava comendo. A Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Mas precisaremos passar por esse tempo difícil. Deus vai suprir. Ele supriu na vida do profeta Elias. Quando terminou depois a água do ribeiro, depois que Elias anunciou para o rei Acabe que seriam anos sem chuva na terra, ou seja, um tempo difícil, como o que vivemos agora, um tempo de crise, Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Quando acabou a água do ribeiro, porque não chovia, Deus falou assim: agora levanta-te e vai para a cidade de Sidom, um lugar chamado Sarepta, um distrito da cidade. Eu creio que um bairro, um município pequeno daquela cidade. Porque eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Ou seja, quando acabaram as provisões de um local, como Deus tinha compromisso com Elias, Deus falou: agora você vai para lá, porque eu já ordenei uma mulher viúva te sustentar. Ou seja, a terra estava passando por dificuldades, mas Deus se preocupava com Elias, porque o profeta Elias era a boca de Deus na terra. Então, se você ter compromisso com Deus, Deus terá compromisso com você. Se você se voltar para Deus agora, Ele se voltará para você. Se você invocar o Senhor agora, o Senhor se voltará para te socorrer. Se
se nós nos voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós. É isso que Elias está dizendo nessa palavra. Você vai ver já já. E aí ele vai para Sarepta. Ele chega na porta da cidade de Sarepta. A mulher estava apanhando lenha. E ele chega para ela e fala: mulher, por favor, me traz uma água. E ela foi buscar, ela estava indo. Quando ela foi, o profeta falou: traz também um pão, um bocado de pão, um pouquinho de pão, um pedaço de pão. Ela falou assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada em casa, a não ser um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Olha a crise como está. Mas mesmo assim, aquela viúva ainda tinha um pouco de farinha e azeite para fazer o seu último alimento. E ela disse depois do profeta que ela ia comer aquele pequeno bolo, ela e o filho, e eles iriam morrer. Aí Deus usou o profeta falou: assim diz o Senhor, vai e faz esse bolo pequeno primeiro para mim, porque a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, Elias falou para a mulher: até terminar essa crise, Deus não vai deixar faltar na sua casa farinha nem azeite. Ou seja, Deus estabeleceu um tempo de compromisso com a casa da viúva, porque a viúva, quando Elias pediu para ela fazer o alimento para ele, o bolo, ela foi fazer. Ela não trancou o coração. Ela foi lá, pegou um punhado de farinha, um pouco de azeite, fez o bolo e deu para o profeta. E o profeta comeu. Mas antes dele comer, ele já tinha profetizado que não ia faltar. Ou seja, olha a profecia, olha como que Deus falou: até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Por quê? Porque a partir que Deus devolvesse a chuva na terra, a partir do dia, as plantações cresceriam, as sementes poderiam ser plantadas, haveria fartura novamente, haveria pão, haveria trigo, haveria o leite, haveria a uva, o vinho, o azeite. As produções agrícolas da terra iriam voltar a produzir. Mas houve um tempo de dificuldade. Mas nesse tempo de dificuldade, eu quero te dizer que Deus teve compromisso com Elias, com a viúva de Sarepta e o filho da viúva. Então Deus tem compromisso com a gente, se nós tivermos compromisso com Ele. Então hoje o culto é para te chamar, para te convocar por Deus em primeiro lugar na sua vida. Não desanime, não deixe Deus por último da fila na sua vida. Ponha Ele em primeiro lugar na sua vida e diga: Senhor, a partir de hoje, faça essa oração aí, eu estou me voltando para Ti. Porque se o Senhor teve compaixão de Elias que andava contigo, se o Senhor teve compaixão da viúva lá da cidade de Sarepta e do filho dela, por que o Senhor não vai ter compaixão comigo se eu me voltar para o Senhor de todo o coração? E assim foi. Deus honrou Elias, a viúva de Sarepta. Depois o menino da viúva, você lê lá depois, 1 Reis 17, ele adoece, ele morre, mas Elias vai lá, ora por ele, abençoa a vida dele, e o menino é ressuscitado. Tudo que aconteceu com Elias praticamente aconteceu com Eliseu, porque Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida de Elias, que era o Espírito Santo. Então até quando a enfermidade chegou na casa da viúva, porque o filho da viúva morreu, ela já não tinha marido, porque ela era viúva. Quando o filho dela morreu, ela foi falar com o profeta, e o profeta fez uma oração tão mal criada. Sabia? Que o profeta fez uma oração de tanta revolta, mas Deus ouviu. Às vezes a gente tem que fazer uma oração assim, revolta, não contra Deus, contra a situação. Aqui no versículo 20 do capítulo 17, olha a oração de Elias. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com que eu moro afligiste?
matando-lhe seu filho. Olha o que Elias falou para o Senhor: Senhor, até na casa dessa viúva que me deu teto para morar, o Senhor matou o filho dela nessa crise. O Senhor afligiu o filho dela, tirou a vida. Olha a ousadia, pastora, do profeta falar com Elias, ou do profeta Elias falar com Deus. Aquela oração: Senhor, não aceito. Elias, em outras palavras, está dizendo: eu não aceito a morte desse menino, Senhor, porque eu vim aqui, o Senhor me mandou para ser abençoado aqui. A viúva me deu comida, ela me abençoou, eu abençoei a casa dela, profetizei, nunca mais faltou farinha nem azeite. Mas agora o menino morreu, o Senhor tirou a vida do menino, Senhor. Olha a oração dele. O Senhor afligiu o menino. Olha a oração de revolta. Elias estava revoltado. Mas mesmo quando a morte bateu na casa da viúva, na casa que ele estava morando, porque aquela mulher, ela deu abrigo para o profeta. Ela deu abrigo. Então Deus tinha responsabilidade com Elias, porque Elias tinha responsabilidade com Deus. E Elias não aceitou aquela morte, não. No versículo 21, olha o que ele faz. Então se mediu sobre o menino, ou seja, se colocou em cima do menino, né? 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. O menino já tinha morrido. Elias se pôs 3 vezes em cima do menino e por 3 vezes orou. Às vezes as pessoas fazem uma oração só e desistem. Ah, Deus não me ouviu, não vou orar mais. Elias orou 3 vezes até Deus responder. Ore até Deus responder. Ore até Deus te responder. Elias era usadíssimo nas mãos do Senhor, profeta usado. Quando ele viu a morte no filho daquela viúva, ele se compadeceu e ele fez uma oração revoltada. Ele estava bravo. Ó Senhor, meu Deus, também esta viúva, até esta viúva com quem eu moro, afligiste-lhe matando seu filho. Ou seja, ele falou: Senhor, eu sei que tem muita gente morrendo por aí de fome. Será que mudou alguma coisa? Hoje as pessoas estão morrendo do quê? De doença e de fome. Porque tem muita gente que não vai morrer dessa doença, mas vai morrer de fome. Porque como que a pessoa vai trabalhar com tudo fechado? Como que ela vai conseguir emprego com tudo fechado? Como que ela vai trazer o sustento? Então, naquela época, quem não morria de sede porque não tinha água, estava morrendo de fome. E o menino da viúva morreu. E os Elias falou com Deus: Senhor, mas até a essa viúva, até ela, nessa crise, Senhor, até ela foi atingida, até o filho dela morreu. Não, Senhor. E a Bíblia diz que ele vai lá sobre o menino, e mede o menino 3 vezes, ou seja, é como Eliseu fez, o profeta que o sucedeu. Ele se colocou sobre o menino e orou: Senhor, devolve a alma dele. Você viu a oração dele? Rogo-te, 21, finalzinho, que torne a alma deste menino a entrar nele. Ou seja, a alma já tinha saído. Olha, o menino já estava morto, sem a alma. Elias orou para que Deus tornasse a fazer a alma do menino voltar nele. A alma é o que? O intelecto, a vida, o pensamento, a fé racional, a fé que pensa. Pense um pouquinho comigo agora. Você acha que é normal esse vírus assolando a humanidade? Não existe uma causa por trás disso? Lógico que existe, mas a mídia não fala. A mídia, a televisão, o rádio não fala isso. Mas a palavra de Deus diz que não havia chuva sobre Israel, porque o povo estava idolatrando tudo que era Deus estranho, adorando Baal, adorando o poste ídolo, Astera, prostituição entre as pessoas, pecado, morte. Deus pôs um tempo de 3 anos e meio de dificuldade extrema na terra. Ele só parou uma coisa, só a água. Deus falou: não vai chover durante 3 anos e meio.
E a falta de chuva causou uma crise terrível na terra. E o menino da viúva morreu, filho. Mas Elias foi lá e orou. 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Aleluia. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia. O menino que havia morrido, o filho da viúva, que a alma já tinha saído dele, Elias orou. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Elias e a alma do menino voltou nele e o menino foi revivido, ou seja, ressuscitado. Aquilo que parecia de morte na casa da viúva, que era a morte porque ele tinha morrido, Deus reverteu através da oração do homem de Deus. Então você, mulher, você, homem, se você orar e pôr a sua vida no altar e dizer: Senhor, basta na minha vida de tudo aquilo que te desagrada. A partir de hoje eu quero compromisso com o Senhor. Deus vai mudar tudo que está acontecendo na sua casa. O mundo estava sofrendo, pessoas morrendo de sede e de fome, porque não tinha água. Se não tem água, não produz comida. O preço, tudo vai lá para cima. E veja que Deus não mandou um homem rico sustentar a Elias. Deus não mandou um empresário poderoso. Não, Deus mandou uma viúva. Porque Deus ordena aos pequenos. Porque aquele que se acha grande, Deus não pode abençoar. Porque a pessoa se acha grande. Ninguém é grande. Todos nós somos pó e barro, pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Que Deus tenha misericórdia da gente. Essa é a oração que tem que ser feita agora. Não adianta ficar batendo no peito e dizendo: eu posso, eu sei, eu faço, eu consigo. Não, agora é tempo de humilhação. Todas as igrejas, todo o povo tem que se humilhar para Deus reverter esse quadro. O menino foi ressuscitado. E olha o que a mulher disse para Elias, no versículo 24. Então a mulher disse a Elias, a viúva, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A mulher falou: eu reconheço Deus na sua vida, profeta, porque Deus te mandou na minha casa para abençoar a minha casa. Eu só tinha um pouco de farinha e de azeite. Você pediu para eu fazer primeiro o bolo para você, eu fiz. E você profetizou na minha casa, profeta, que não ia faltar farinha, não ia faltar azeite, e não faltou. Mas quando a morte chegou na vida do meu filho, o Senhor orou, profeta, por ele. E ele está aqui, ele está ressuscitado. Sabe o que precisa do mundo? As pessoas reconhecer que existem homens e mulheres de Deus. Essa sociedade não reconhece que existe homem e mulher de Deus. Não reconhece. Nem o povo, muitas das vezes, que está dentro da igreja, reconhece que o seu líder, a sua líder, é um homem e uma mulher de Deus. Mas a viúva reconheceu. A viúva disse: nisto eu conheço que é verdade a palavra do Senhor na tua boca. Ou seja, Elias orou e o menino foi ressuscitado. Deus ouviu a oração de Elias na crise. Deus não pode ouvir nossa oração nessa crise de doença terrível, de morte, tudo caro, preço lá em cima, pessoas perdendo o emprego, mortes, pessoas morrendo, gente famosa, gente desconhecida, porque agora não tem dinheiro que salve ninguém. A pessoa pode ter um plano de saúde no Albert Einstein, no Sírio Libanês. Se ela chegar lá e não tiver lugar, ela não vai conseguir ficar internada. O dinheiro não salva. O dinheiro não salva. O poder financeiro não salva. Deus cerrou a chuva em Israel 3 anos e meio. Morreu rico, morreu pobre. Morreu branco, morreu negro. Morreu homem, morreu mulher. Morreu empresário, morreu trabalhador registrado nos dias de hoje, né? Morreu todo mundo que era para morrer. Quando vem o mal, vem. Mas o que nós temos que fazer? Entender, se voltar para Deus, se humilhar, pedir perdão, se render. Se renda a Deus. Se renda. A viúva reconheceu. A palavra do Senhor na sua boca é verdade, profeta. Aí depois disso, presta atenção agora que eu vou terminar.
terminar a mensagem aqui. Depois que aconteceu tudo isso, o profeta Elias foi se apresentar de novo ao rei Acabe. Deus falou: vai lá falar com Acabe agora, que eu vou te dizer o que você vai falar. Versículo 18. Ou desculpa, capítulo 18 agora. 1 Reis 18. Capítulo é um número grande. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos. Depois de 3 anos veio a ordem do Senhor: vai agora e se apresenta diante de Acabe novamente, meu profeta. Vai lá, Elias, diante do rei de Israel agora, e fala para ele que só agora eu vou dar a chuva, porque eu determinei 3 anos e meio sem chover na terra. Agora era para dar uma boa notícia, mas lá atrás era para dar a notícia dura, a notícia que vinha coisa triste na terra. O que nós estamos vivendo? Então vamos orar para que chegue o tempo da boa notícia, para que Deus ponha a mão e chegue a boa notícia, porque Deus pode mudar tudo isso e vir um tempo de bênção para o Brasil e para o mundo, antes que Jesus volte. Nós sabemos que tudo vai ficar mais difícil, mas Deus pode pôr um fim nisso. Deus falou: se apresenta agora lá para o rei. Meu Deus, Elias era um profeta que só falava com o rei, só com autoridade. Imagine, hein, Mateuzinho? O Senhor chegar para o profeta e falar: se apresenta lá para o presidente dos Estados Unidos e diz para ele que não vai chover na terra durante esses anos. O presidente põe ele para correr. Elias só falava com autoridade, com gente simples também, mas Deus mandava ele falar com autoridade, com gente grande, que se acha grande. Então ele volta para o Acabe agora para dizer: olha, você leu comigo? Passaram 3 anos, juntando o tempo antes da profecia, foram 3 anos e meio que ficou sem chover na terra. Imagine quanta gente morreu de fome. Imagine quanta gente morreu porque não tinha água para beber. E hoje, um tempo difícil também como esse na época do profeta Elias. Quantas pessoas não estão morrendo de dificuldade porque não pode respirar? Porque não tem um oxigênio? Está acabando o oxigênio de alguns estados do nosso Brasil, dos hospitais. Tem gente doando oxigênio porque não tem oxigênio. Quantas pessoas não vão morrer de fome? Já estão morrendo porque não tem o que comer. Será que mudou alguma coisa dessa mesma época aqui? Outra época, né, que Elias estava vivendo? Não, a mesma coisa. Então o que nós temos que fazer? Orar, clamar, jejuar, para que chegue o dia que Deus fale: vou cessar essa praga, vou cessar esse vírus da terra, vou fazer esse vírus ser morto. Amém. Então, para isso, Deus deixou a oração, né, Mateus? Deus deixou o jejum, que nós nos humilhemos, choremos, clamemos a Deus para que Deus mude tudo isso. Então as fontes de água dos céus voltaram a dar as águas. Deus ordenou que a chuva voltasse depois de 3 anos e meio. E aí a chuva voltou. Os campos foram irrigados, a agricultura foi retomada, os rios se encheram de águas, os ribeiros, e aí o povo voltou a ter um tempo de bênção, um tempo de abundância. Então oremos para que cesse esse tempo de crise, porque só vai cessar no tempo de Deus, mas nós temos que orar. Você viu Elias? A oração, quando ele viu que o filho da viúva morreu, ele ficou revoltado. Senhor, até o filho dela, o Senhor afligiste, matando-lhe. Ou seja, a crise era tão forte que chegou a atingir até o filho da viúva. Mas Elias orou e o menino que tinha morrido foi ressuscitado. Você entendeu a palavra que o Espírito Santo trouxe nessa noite?
Até aqui Deus me deu, não vou falar mais, para não pregar o que eu já preguei, ficar inventando palavras, para que toda a humanidade entenda que nós estamos vivendo num tempo difícil, como foi no tempo de Elias e no tempo da viúva de Sarepta e o filho dela. E Deus tinha compromisso com essa casa. Amém? Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração. E agora eu quero orar juntamente